brevíssima reflexão. Os irmãos, vocês cantam depois aí. Eu estou tão aqui emocionado, não sei quanto vocês, mas eu bati palma de coração. Porque há muito tempo a gente não vê algo assim, né? Mais de 2 anos e meio que a gente não vê uma apresentação dessa. E só Deus para abençoar estes irmãos, e também Ele quer nos abençoar. Acho que está aí, vou botar a mensagem, é uma brevíssima reflexão. Eu por mim não iria pregar, não ia falar nada hoje, mas o André falou, não, traz uma mensagenzinha. Eu falei, então, o mais breve possível, para que a mensagem da música fique gravada nos corações de cada um de nós. Porque Jesus, Ele nasceu
Mas tem um detalhe interessante: Jesus ainda procura um lugar para nascer. Jesus ainda procura um lugar para nascer. Nós vimos dessa belíssima apresentação que nos mostra que Jesus, estava conversando com o André um pouco antes de começar o culto, né? Não é um brinquedo, não é um bonequinho de porcelana que muitos colocam na estante nessa época de Natal, ou que você passa em frente às lojas e às vezes tem cada um mais boneco mais bonito do que o outro. Jesus Cristo nasceu realmente como um homem, veio como um tal, para que ele pudesse falar muitas coisas aos nossos corações. Então vamos ver o versículo bíblico que nós temos ali. Pode me colocar, por favor? Está lá em Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Muito obrigado. Não havia lugar para eles na estalagem. Meus irmãos, o nascimento de Jesus já era prometido, já estava sendo pregado há tantos e tantos anos, há séculos, né? Muitos, dezenas e dezenas de anos que vinha sendo anunciado o nascimento de Jesus. E o povo de Jesus, melhor do que ninguém, sabia que um dia ele iria nascer. Desde o Éden, quando teve aquele problema todo lá de Eva comer a fruta, aquela história toda, e que se é maçã ou não, ninguém sabe, né? Não tem nada a ver com maçã, mas enfim, ali já tinha uma promessa de que Jesus Cristo viria. Porque Deus falou para a serpente: do fruto desta mulher sairá aquele que irá esmagar a sua cabeça. Então já era projeto de Deus há muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, de que um dia isso iria acontecer. O Messias, ele traria salvação para o povo de Deus. Vamos ver algumas frases que eu selecionei aqui. Deixa eu colocar, por favor. Se o evento tão aguardado, por que não havia nenhum preparativo para ele? Como esquecer-se de providenciar um lugar para o nascimento do Filho de Deus? Se isso já era óbvio que isso iria acontecer, um evento tão importante, por que não tinha um lugar já reservado para Jesus nascer? Lamentavelmente, até hoje, aquele povo espera que o Cristo nasça. Eles não creem que Jesus Cristo é o Messias. Eles ainda esperam que o Salvador vai nascer. Eles esperam num rei poderoso. Eles não conseguem conceber ou entender a ideia que o Salvador deles pudesse nascer de uma forma ou num lugar tão pobre, tão miserável, né? E isso já era esperado por eles. Só que por que não prepararam um lugar tão especial para Jesus nascer? E se nós queremos tanto de Deus, se nós esperamos que Jesus faça algo por nós, por que não prepararmos um lugar tão especial para Deus? A profecia já estava sendo falada há muitos anos. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, já dizia até o lugar onde Jesus iria nascer. Diz assim o versículo: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Era um lugar onde não se esperava vir nada de bom daquele lugar. É como se alguém dissesse assim: poderia vir alguma coisa boa lá de Magé? Poderia vir alguma coisa boa lá do Rio de Janeiro? Né, André? Mas é porque, né, hoje então, falando em Rio de Janeiro, só se vê na mente aquela guerra toda que aconteceu essa semana lá. Mas poderia vir alguma coisa boa lá de Belém de Efraim. As pessoas sabiam onde Jesus ia nascer, mas ninguém foi lá preparar. Com certeza muitos já tinham até agendado seus lugares lá, né? Já comprado um pacote para passar as férias em Belém e um lugar reservado, mas para Jesus não tinha lugar para ele nascer. Jesus precisava nascer, mas ainda não tinha um lugar para ele nascer. Vamos ver aqui na próxima frase, por favor. Chegando à cidade de Belém, o menino Jesus nasceu, como menciona o evangelista Lucas, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem. Jesus ainda procura um lugar para nascer, mais de 2000 anos depois. Mas Jesus já não nasceu? Vocês podem estar se perguntando, né? Mas Jesus já não nasceu? Mas Jesus ainda procura um lugar para nascer. Qualquer que fosse o lugar, seria insuficiente para receber Jesus pela sua glória, por aquilo que ele era, por aquilo que ele é e por quem ele é. Conta-se uma certa ilustração, isso andou circulando aí através de e-mails e tudo mais. Conta a história de um soldado. Ele era o filho único e ele foi enviado para a guerra. E passado algum tempo depois, alguns anos,
O telefone da família toca, e do outro lado era o filho, era o único filho daquela família. E dizendo assim: pai, mãe, olha, eu estou voltando para casa. Acabou aqui meu tempo na guerra, estou voltando para casa. Mas só que tem um probleminha aí. Os pais ficaram felizes: olha, meu filho pode vir, quando é que você chega em casa? Olha, pai, eu estou no caminho, mas só que eu tenho um problema. Eu tenho um grande amigo meu, que ele foi ferido em combate. E nesse combate ele perdeu uma das pernas e um dos braços. E eu queria levar esse amigo para dentro de casa. E aí os pais, que até então estavam muito felizes com a ida do filho, falaram assim: não, meu filho, mas nós já estamos com a idade tão avançada, a gente não vai conseguir, isso vai ser um fardo para a gente, isso vai ser muito pesado para a gente, ter que tomar conta de uma pessoa sem um braço, sem a perna, como que a gente vai conseguir dar conta disso? E tal, e apresentaram inúmeras desculpas e o telefone foi desligado. Passaram-se alguns meses, aquele rapaz que voltou para cá, não apareceu em casa, e os pais começaram a procurar. E aí chega um dia, o telefone toca e pediram para que eles fossem em determinada cidade, um pouco distante de onde eles moravam. E chegando lá, precisaram reconhecer um corpo. E todas as características davam a entender que era o filho daquele casal. E chegando lá no IML, digamos assim, ao ver, né, ao tirar o lençol, viram que o rosto era do filho. E aí perguntaram: mas o que aconteceu com ele? Ele falou: olha, as características aqui foi de suicídio, porque era um prédio muito alto, ele estava todo esborrachado lá no chão, e a característica era de suicídio. E depois que os pais tiraram o lençol sobre aquele rapaz, puderam constatar que ele não tinha nem um braço e nem uma perna. Aquele amigo que ele queria levar para casa era ele mesmo. Só que ele descobriu que ele se tornaria um fardo para os pais. Ele descobriu que seria algo muito pesado para os pais. E ele, coitado, acabou optando pelo suicídio. Da mesma forma que esse rapaz quis ir para casa dos pais, para poder estar lá junto com eles, Jesus ainda procura um lugar para nascer. Jesus ainda procura um lugar para nascer. E temos corações nessa noite, que é como se fosse aquela manjedoura ali, né? Prontinha para receber Jesus, para que ele possa nascer e ser colocado ali neste coração. A vida de Jesus mudou a vida de muitas pessoas, e muitas pessoas testemunharam a vida dele, e muitas pessoas puderam estar junto com Jesus. Muitos. O apóstolo Paulo, a mãe, o irmão, o próprio pai, muitas pessoas conseguiram, e depois outras e outras que foram se convertendo e foram deixando que Jesus nascesse em seus corações. Ainda há um lugar para Jesus nascer. As últimas frases ali, por favor, só para a gente finalizar. Por que para o Filho de Deus não havia lugar? Pode passar. Desculpa, pode passar na tal. Em que lugar Jesus deseja nascer? Se dependesse de você, onde Jesus poderia nascer? Se dependesse de você, onde Jesus poderia nascer? Ele deseja nascer num lugar muito especial, mas se dependesse de você, onde Jesus iria nascer? Ainda hoje Jesus está procurando um lugar para nascer. O seu coração é o lugar escolhido. É no seu coração que Jesus deseja nascer. Não fisicamente, porque isso ele já veio ao mundo e já fez o que ele tinha que fazer. Há necessidade do ser humano, do homem nascer de novo. E parece acontecer uma coisa assim meio, né, simbólica e tal, mas Jesus precisa nascer nos nossos corações, para que ele possa tornar não só o Salvador das nossas vidas, mas ser também o Senhor das nossas vidas, nos direcionar, nos mostrar aquilo que ele deseja. Muitas pessoas têm tomado essa decisão, têm aberto seu coração para Jesus. Amanhã nós temos um grupo aí, pelo menos de 6 pessoas para se batizarem, que deixaram Cristo nascer nos seus corações. Outros que Jesus já nasceu no coração, mas só falta ir lá e cumprir esse mandamento de Jesus, que é se batizar e tudo mais. Mas Jesus ainda procura mais lugares para você. E o lugar que Jesus procura é o seu coração. Você pode até dizer assim: mas pode nascer no coração do outro. Ele já nasceu no coração de muita gente, mas ele quer nascer no seu coração. Jesus deseja nascer no seu coração. Amém? Não sei se tem mais alguma coisa escrita, mas sabe por onde. Qualquer outro lugar que você ofertar não será aceito. Ele quer o seu. Porque o outro vai depender do outro. Ele quer o seu coração. Você precisa dar essa oportunidade para Jesus entrar. Qualquer dádiva que você oferecer a Ele não terá valor se primeiro você não entregar o seu coração e dizer: Deus, Jesus não pede dinheiro, não pede nada disso, não pede bens, não pede nada material. O que Ele pede é única e exclusivamente o nosso